Pessoal, bom dia. Hoje, quinta-feira, 27 de julho, estou aqui para comentar as notícias do dia. Antes de começar, eu queria pedir para você, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas do seu trabalho, da sua família, que querem ficar bem informadas, ter uma visão diferente, mais profunda sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E principalmente, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante. Bom, hoje o Brasil repercute a notícia de ontem de que a agência de risco Fitch melhorou a avaliação do Brasil. O que isso quer dizer? Essas agências de risco, elas ficam observando países e também empresas para saber como é que está a situação fiscal, como é que está a possibilidade dessas instituições, coloquemos assim, honrarem seus compromissos. Então o Brasil teve lá atrás o grau de investimento, Dilma Rousseff fez aquele desastre na administração pública, o Brasil voltou para o grau especulativo onde se encontra até hoje. A mudança de ontem é uma mudança que sinaliza que reformas que foram feitas no Brasil, não por esse governo, mas também, sobretudo, lá desde o governo Temer. Teve reforma trabalhista, depois teve reforma da Previdência e assim vai. Esse governo teve agora a primeira aprovação da reforma tributária, mas a gente precisa lembrar que também tem tropeços. Tem, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal que caiu, foi substituída por um arcabouço fiscal primeiro que liberava o governo para gastar tudo o que quisesse, como quisesse, sem nenhuma punição. O Congresso está trabalhando para colocar limites a isso, mas está longe de ser um arcabouço fiscal ideal para um país complexo como o Brasil. Mas vai lá, melhorou um pouquinho, continua com um grau especulativo, mas melhorou um pouquinho. O que isso quer dizer? Bom, há uma convenção no mundo, no mercado financeiro, que se você atinge o grau de investimento, é porque pessoas, essas empresas, esses organismos, esses institutos independentes olharam as suas contas, olharam o cenário político, olharam todos os aspectos referentes a você e disseram que você tem boa condição de pagar suas obrigações. Por isso você tem o grau de investimento. O investimento é seguro para quem coloca dinheiro no seu país ou na sua empresa. Só que tem um detalhe, a gente não pode ficar tão eufórico assim e muito menos aplaudir essa euforia do governo que está surfando a onda alheia, está pegando méritos que não são desta administração para dizer, olha, agora que nós chegamos é que a nota está melhorando. Claramente não é assim, isso é uma bobagem, isso é um absurdo e tem muita gente, influenciadores e parte da imprensa que fica replicando isso como uma vitória do governo. Não é. Simplesmente é o resultado de um trabalho, como eu disse, que vem sendo desenvolvido há muito tempo, desde que o PT foi colocado para fora da presidência da República lá com o impeachment de Dilma Rousseff. Bom, a gente não pode esquecer que agências como o Fitch foram personagens centrais lá na crise que o mundo viveu em 2008. A crise de 2008 tem tudo a ver com essas agências. Elas diziam que dívidas tinham grau de investimento, e aí quando você tem grau de investimento, por exemplo, você pode pegar fundos de pensão que têm obrigações com o futuro dos seus poupadores, dos seus pensionistas, ele só coloca o dinheiro, ou só deveria colocar o dinheiro em coisas que têm grau de investimento, que é o investimento seguro. Então essas agências lá atrás pegavam dívidas imobiliárias, sobretudo nos Estados Unidos, mas não só, e davam um grau de investimento. Resultado, quando foram ver aquilo a fundo, viram que essas dívidas eram tomadas por pessoas que não tinham a menor condição de pagar. Essas agências falharam e jogaram o mundo numa crise imensa, que a gente sente os efeitos até hoje. Inclusive, isso é um papo para um outro vídeo, mas essa inflação que a gente sente hoje ainda é resultado do excesso de dinheiro que teve que ser colocado na economia para estancar a sangria causada pela crise de 2008. Então, a gente tem essas agências, a gente deve olhar para elas com desconfiança. Não são empresas imaculadas e cometeram falhas absurdas e inaceitáveis no passado. Mas talvez pela falta de outras, talvez pela eficiência da assessoria de imprensa e dos advogados, elas continuam aí com esta moral para dizer o que é bom e o que não é bom. Bom, vamos lá.
Só sobre isso, reforçando, não é mérito desse governo, é mérito de um trabalho que foi feito a partir da saída de Dilma Rousseff da presidência da República. Temos que ver como é que vai ficar para frente, porque a situação fiscal do Brasil continua muito complicada e esse arcabouço não ajudará a resolver este problema. Então, para você ter contas equilibradas, você precisa ter responsabilidade, algo que este governo vem demonstrando não querer ter. Outra notícia importante que repercute hoje é essa ofensiva feita pelo governo federal e pela esquerda contra a Jovem Pan. O governo federal tem responsabilidade de comunicar uma série de coisas que são de interesse comum para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Às vezes é em relação ao imposto de renda, às vezes é cuidados que você precisa ter numa pandemia, às vezes é uma campanha de vacinação, isso tudo o governo federal tem que fazer. Só que agora o governo federal disse que não vai repassar, não vai incluir a Jovem Pan neste pool de veículos de imprensa que publicam, que dão dimensão a essas notícias. E por que isso? Não é pela capilaridade, pela penetração que a Jovem Pan tem na população brasileira, porque os números de audiência da Jovem Pan são superlativos. O governo está fazendo isso simplesmente como retaliação pelo fato da Jovem Pan abrir espaço para manifestações de pessoas de direita. E agora o governo declaradamente rasga o princípio da impessoalidade, rasga o princípio que rege a distribuição, ou deveria reger a distribuição de dinheiro para a publicidade oficial, que é a audiência. Se o veículo tem audiência, ele tem que receber parte deste dinheiro de publicidade, porque ele é importante na estratégia de comunicação. Mas para esse governo isso não importa. Eles querem favorecer, eles querem encher os cofres daqueles veículos que puxam o saco do governo e querem estrangular financeiramente veículos que deem espaço aos opositores. Isso é um absurdo. O princípio da democracia, que é tão importante, que a esquerda diz tanto defender, é o princípio de dar direito, dar espaço ao contraditório. As pessoas não podem pensar igual, porque se todo mundo pensar igual, você não evolui. Ter espaço para a direita se manifestar é bom para o debate público e é bom para manter a esquerda vigilante, sabendo que tem gente olhando, tem gente em cima. Agora, diante desse absurdo, eu tenho certeza a Jovem Pan não vai se curvar, a Jovem Pan não vai fechar. A gente tem aí uma iniciativa desse site que precisa ser investigado, chamado Sleeping Giant, que vai às redes sociais atacar anunciantes da Jovem Pan num ato absurdo que precisa ser contido, mas até agora só silêncio da justiça. E aí a gente sabe que ali a Jovem Pan é feita de gente resiliente. É uma emissora que está no ar há décadas e vai continuar no ar, porque ela se tornou essencial para a democracia brasileira. Então, força Jovem Pan, a gente vai trabalhar, vai se dedicar e tenho certeza que vamos superar mais esse absurdo. Ainda repercutindo falas de ontem do Flávio Dino. Flávio Dino disse que ninguém tem liberdade de matar, querendo justificar o fechamento de clubes de tiro e o aumento de dificuldade para que o cidadão de bem possa ter uma arma em casa, que ele possa se defender. Bom, essa questão de usar o termo tem liberdade para matar, não tem sim, você tem liberdade para fazer o que você quiser. O pessoal do PT, os amigos do Flávio Dino, tiveram a liberdade de roubar dinheiro público, de saquear o cofre da Petrobras e de outras instituições públicas para pôr no bolso, para financiar campanha política. Dinheiro roubado, dinheiro nosso, que foi roubado por eles porque eles tiveram a liberdade de roubar. Agora, existe a lei. E a lei pune quem rouba, a lei pune quem mata, a lei pune quem comete crime. Então o que precisa acontecer é que a lei seja respeitada no Brasil. E como é que ela é respeitada? Quando os agentes públicos se dão ao respeito. Quando você tem um sistema judiciário eficiente, rápido, que mantém bandido na cadeia. Quando você tem um sistema carcerário que não transforma o presídio numa escola do crime
e sim um local de reclusão para aqueles que não respeitaram a lei e a ordem durante a convivência na sociedade. A gente precisa ter bons exemplos vindo de cima. Só que nada disso é tratado pelo governo do PT. Eles não têm um projeto de combate efetivo da criminalidade, ao contrário, passam a mão na cabeça de MST que invade propriedade privada, transgredindo claramente a lei. O que eles recebem em troca? Viagem para a China com o presidente da República. Olha, o Brasil não vai resolver o seu problema de segurança pública enquanto houver omissão daqueles responsáveis por preparar as polícias, por equipar as polícias, por pagar salários decentes e dignos aos policiais. Enquanto a gente não tiver um sistema judiciário que consiga manter bandido preso, ao invés de soltá-los, como a gente vê essas audiências de custódia, sobretudo crimes urbanos que muitas vezes acabam em tragédia por causa de um celular, por causa de uma carteira, por causa de uma bolsa, alguém perde a vida. E esses vagabundos vão às audiências de custódia e muitas vezes são soltos. Eles vão embora mais rápido do que o policial que foi responsável pela sua prisão. E aí esse policial é humilhado porque no dia seguinte ele tem que cruzar na rua com este vagabundo ladrão. E o que ele vai fazer? Vai ficar prendendo a mesma pessoa quantas vezes? Então esse é o problema da segurança pública. Não é o problema das armas que estão nas mãos dos cidadãos de bem, pessoas que frequentam os clubes de tiro. Isso não é o problema do Brasil. E aí eles vão querer usar o que é o exemplo. Veja o que acontece nos Estados Unidos. Pessoas que entram em escolas e matam todo mundo porque as armas são liberadas. Olha, a população norte-americana é 50% maior que a brasileira. Mas o número de homicídios nos Estados Unidos é menos da metade do que existe no Brasil. O Brasil é um vexame na segurança pública por responsabilidade das autoridades que são eleitas, os políticos que têm que conduzir as políticas de segurança pública. E falando nisso, é muito importante a gente voltar a mencionar aqui o caso Marielle, porque Flávio Dino, os porta-vozes da esquerda, estão dizendo, batendo no peito para dizer que o caso só avançou, a investigação só avançou porque a Polícia Federal atuou na investigação. Olha só como a esquerda é sem vergonha quando conta as suas histórias para querer tirar esta onda, surfar a onda alheia, como eu gosto de dizer. Lá em 2018, no governo Temer, a Raquel Dodge, então Procuradora-Geral da República, pediu a federalização dessas investigações, porque viu indícios muito claros de que a investigação no Rio de Janeiro estava sofrendo pressão e sendo boicotada. Esse pedido foi para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e foi o STJ quem decidiu manter a investigação no Rio de Janeiro. Agora, sabe quem fez campanha contra a federalização dessa investigação? A família da vítima, da Marielle. Eles, quando Sérgio Moro, então ministro da Justiça, apoiou que essa investigação fosse conduzida pela Polícia Federal, a família da Marielle foi contra, se declararam publicamente contra, pressionaram para manter a investigação no Rio de Janeiro. E agora vem Flávio Dino bater no peito para dizer que, graças a ele, esse caso está sendo revelado, a investigação está avançando, estão chegando nos autores e espero que cheguem também nos mandantes. Olha, isso é um absurdo. Usar um caso desse para transformá-lo simplesmente numa questão de mérito político é realmente muito baixo. Mostra que ali não há um respeito pela vítima, mas sim uma vontade de surfar estas ondas, de conseguir crédito junto aos seus apoiadores, ao invés de realmente resolver o problema, porque nós temos não só o problema dos mandantes a descobrir, mas nós temos que também descobrir o que aconteceu no Rio de Janeiro, por que essa investigação não avançou. Isso é que precisa ser esclarecido para que nunca mais volte a acontecer. Todos os responsáveis têm que ser punidos com todo o rigor da lei.
Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço e até amanhã.